Eu vim de uma outra profissão. Eu me formei primeiro em física e me lembro tão claramente das minhas discussões com professores na época, da minha insatisfação com o que eu estava aprendendo e me preparando para trabalhar, porque não via nenhuma verdadeira ajuda às pessoas naquilo que eu poderia fazer dentro da minha profissão. E eu me lembro tão claramente da resposta de um professor, principalmente, de quem eu era monitora, e que ele disse para mim: eu te dou uma lista aqui agora de temas que você pode ir para o seu mestrado, doutorado, que você vai ganhar prêmio Nobel por ajudar muita gente. E eu fui para o meu mestrado. E foi no meio do meu mestrado que eu falei: realmente não é isso que eu quero. E aí voltei para a faculdade para fazer psicologia e nunca me arrependi. E quando eu conheci esta ferramenta que é a psicologia, realmente um encanto. E eu andava satisfeita com a minha profissão, que estava muito produtiva na época em que eu conheci a abordagem EMDR. Eu trabalhava não só na área clínica, mas também com consultoria, desenvolvimento de pessoal, dentro de empresas e dentro de administração municipal, dentro da emancipação, do desenvolvimento, do rearranjo das políticas públicas, que era um trabalho satisfatório e que eu vinha lidando com as ferramentas que até então eu dispunha, e que foram ferramentas que me ajudaram. E quando eu fui convidada para conhecer essa abordagem em EMDR, que não foi na qualidade de paciente, como a Alice e a Jandira, que tiveram essa sorte, eu fui do primeiro grupo de formação em EMDR em São Paulo. E só fui fazer, porque a pessoa que me convidou, eu sabia que não me convidaria para nada que não fosse muito realmente que valeria a pena. Por isso que eu fui. E confesso que quando eu assisti a primeira aula, o nível 1, eu quase levantei e fui embora. Porque eu falei, isso é charlatanismo. Não é possível acontecer o que está sendo dito aqui que vai acontecer. Que sorte que eu não fui embora, porque aí a gente também vive, vocês sabem, a gente experimenta a abordagem no treinamento, não é? E quando eu passei pelo papel de paciente, aí não tinha como ter dúvidas mais do que o processo acontece realmente no corpo da gente. E essa é uma diferença incrível e inegável em comparação às coisas que eu conheci anteriormente e mesmo que conheci ao longo da carreira, ao longo da vida, né? Então, sentir no corpo é uma coisa maravilhosa. É um diferencial que é tão importante que a gente explique para os nossos pacientes, porque eles também vão ter essa sensação. E quantas vezes, quando é impossível chegar num ponto em que se possa expressar verbalmente o que está acontecendo, não é? Então, o que é que vai é, acontecer? O corpo fala. E o corpo mostra efetivamente que ele também guarda memórias. E a beleza da gente trabalhar com essa abordagem é efetivamente a gente ter o alcance ao dito e ao não dito e conseguir resultados. E assim como os meus colegas, também tive dificuldade de escolher algum caso para compartilhar aqui com vocês, porque realmente são inúmeros. E aí, dentre os casos, eu não consegui escolher um, eu escolhi dois. Mas, assim, coisas que marcaram muito profissionalmente. Achei tão lindas essas histórias, todas são lindas, todas têm a sua beleza. Mas
a história de uma menina de 11 anos, né, uma criança, é uma história que ainda me emociona ao me lembrar daquela situação. Uma criança de 11 anos que me veio encaminhada pelo juiz da vara da infância e juventude depois de tentar suicídio. E essa criança tentou suicídio depois de 7 tentativas frustradas de adoção, de espera para a adoção e experiências mal sucedidas. Então, essa criança fez um vínculo maravilhoso, eu tinha clareza disso, porque quando eu abria a porta para sair um paciente e ela entrar na minha sala, ela vinha correndo e abraçava. Mas depois ela não tinha condições de mais nada, porque ela simplesmente desfalecia na poltrona e fazia um esforço enorme para abrir os olhos. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criatura para sair dessa condição, não é? E transformar a vida dessa menina numa nova oportunidade de vida, que ela sinta essa oportunidade, que ela queira, que ela vá, que ela siga em frente. E veja que essas 7 tentativas foram em lares que em que ela foi escolhida e que tentaram e devolveram a criança, não é? Então, isso foi criando um estigma. Isso tudo é esse acúmulo, não é, de retraumatização guardado no seu corpo, guardado na sua mente. Como era a autoestima dessa criança? Não é? E tinha um agravante. A mãe biológica, que era uma usuária de drogas, de vez em quando ela aparecia na porta da escola e ela fazia um estardalhaço tão grande que essa menina não conseguia avançar, nem mesmo ficando ainda sob a guarda, não é, de uma casa à espera de adoção, e não conseguia experimentar nenhuma outra tentativa. Além dessas 7, houve uma tentativa de levá-la para a família paterna, em que ela ficou só um dia, e uma tentativa de levá-la para a família materna, em que eles esperaram a menina chegar à porta da casa e falaram: não vamos ficar com ela. Então era muito peso, era muita morte na vida dessa criatura. E então, quando com esta ferramenta maravilhosa, que é a nossa abordagem em MDR, em que o dito e o não dito, nós temos o alcance de poder tratar, até mesmo quando o paciente dorme, não é? Nós podemos pensar, será que está acontecendo o processamento ou ele dissociou e não vai acontecer mais nada, não é? E a gente lida com o que temos na nossa frente e acreditando no processo. Tantas vezes estudado, tantas vezes comprovado de que existe resultado. E é nisso que a gente investe, não é? E o resultado aconteceu. Essa criatura, com 8 meses de tratamento, aceitou uma nova tentativa de aproximação e com mais 2 meses ela conseguiu realmente dar o passo. Então, é muito realmente emocionante para a gente ver que existem recursos em que a gente pode de verdade tratar, porque é isso que acontece, é isso que a gente se sente fazendo, não é? Efetivamente, um tratamento e que ele vai ter resultados. Claro que a gente não promete nunca, não é? Para uma pessoa vai acontecer, é certeza que vai acontecer, e nós sabemos também que é um paradigma que, de certa forma, a nossa abordagem conquistou foi um mito de que esta é uma abordagem super rápida em termos de resultado. E a gente
A gente não compra isso, não é? A gente é muito claro para cada paciente dizer cada caso é um caso e não existe promessa. Nós vamos ver como o seu organismo responde, como é a sua situação. Até porque nós temos clareza de que tem sim aquelas situações que são ultra rápidas em termos de resultado, 3 sessões, não é? E efetivamente a pessoa não precisa voltar mais. E nós também temos que ter o pé no chão daquelas situações que são de acompanhamento por uma vida inteira, não é? E outra coisa também que muitos pacientes chegam e falam para a gente, eu vim porque eu ouvi dizer muito bem dessa abordagem e porque eu não quero continuar fazendo uso de medicamentos psiquiátricos. E também faz parte da nossa responsabilidade, do nosso papel profissional, tanto quanto em qualquer outra abordagem, de ajudar que esse paciente se conscientize de que é possível sim, que ele tenha que usar medicamento para o resto da vida. E a nossa abordagem também, dentro dela, nós podemos preparar o nosso paciente para que ele aceite administrar esta realidade da vida dele e fazer do medicamento que ele tiver que usar para o resto da vida um aliado e não um inimigo que ele tem que precisa ser combatido, não é? Então, isso também faz parte do nosso trabalho maravilhoso da psicologia e da abordagem nossa do EMDR, que hoje é o nosso tema principal.